vida, a primeira vez que eu vou estar livre para falar. Deixa eu explicar para vocês primeiramente quem eu sou, o que eu faço. Isso aqui é Santa Catarina, né, sul do Brasil, e eu nasci pertinho de vocês, bem pertinho, Pernambuco, bem pertinho. Mas na realidade eu só vim nascer em Pernambuco, né? Meu pai foi mais daqueles pernambucanos qualificados como pau de arara, né? E que as grandes capitais eram a ilusão dos nordestinos. Então ele foi mais um daqueles e foi para o Rio de Janeiro. Mas a razão dele ir para o Rio de Janeiro não foi exatamente porque ele queria ir. É porque minha mãe já havia perdido 2 filhos com croup. Alguém sabe o que é croup? Levanta o braço, quem sabe. Muito pouca gente sabe o que é croup. Croup é uma doença que tapa a garganta. E normalmente dá nas crianças. E minha mãe já havia perdido 2 filhos. E minha mãe disse assim, não quero perder o terceiro. Vamos sair daqui e vamos para a capital. Né? E foram para a capital, Rio de Janeiro. E lá começou uma vida diferente, né? Uma faceta diferente, uma vida desconhecida. Eu era criança, mas infelizmente, logo um pouco tempo depois que nós chegamos no Rio de Janeiro, 3 anos depois, a gente vivia numa favela. Porque foi o único lugar que meu pai encontrou para a gente viver naquela época. E Getúlio, meu pai era comunista doente, né? E Getúlio morreu em agosto e em setembro ele foi embora. A nossa vida ficou mais difícil ainda naquela época, porque quando ele estava vivo, eu tomava Guaraná aos domingos. Era verdade, tomar um Guaraná aos domingos era coisa de luxo já naquela época. E foi uma vida relativamente difícil. Minha mãe lutou com muita dificuldade. Quando eu fiz 15 anos, minha mãe me deu 3 conselhos, que ela já havia me dado quando meu pai morreu, mas que infelizmente eu não prestei atenção, eu era criança. Está ouvindo agora? Tá, já voltou. Mas minha mãe me deu 3 conselhos, aliás 4, deu 4 conselhos. O primeiro conselho que minha mãe me deu foi, meu filho, se você quiser saber como ganhar dinheiro, pergunte a quem tem. Não perca tempo ouvindo quem não tem, porque não vai te levar a lugar nenhum. A mulher tinha 3º ano primário só, viu? O segundo conselho que ela me deu foi, se você quiser ganhar o dinheiro, junte com quem tem, porque o dinheiro muda de mão. Você só tem que fazer com que ele mude para suas mãos legalmente. O terceiro conselho que ela me deu foi, produza sempre mais do que esperado de você, porque só assim você faz uma diferença na vida. E deu o 4. Os 3 eu segui. Eu sei que eu consegui seguir os 3 conselhos, mas o 4 que ela deu ficou difícil. A gente sempre arca a consequência com ele. Ela disse para mim, o mal você corte de imediato. Não deixe crescer, nem na mente, nem perto de você, porque senão a sua vida fica difícil. E a gente sempre deixa ele crescer um pouquinho. Vocês, todos aqui são católicos, não? Bom, tem gente aqui que às vezes vem para a reunião que não é católico, que é evangélico, coisa do gênero. Mas o importante é que todo mundo acredita que existe um Criador. Okay? E esse Criador é que importa na vida da gente. Não sou uma pessoa religiosa, embora tenha estudado para padre. Eu estudei 6 anos no celibato, nos anos para ser padre. E no dia em que eu fui agraciado, né, com uma bolsa de estudo, foi numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, e o padre Nelson, que era o nosso tutor geral, ele falou comigo, olha, nós escolhemos uma pessoa por ano para ir para o Vaticano. E este ano, o escolhido foi você. Para mim, foi tudo que eu queria, porque eu tinha vocação, eu queria realmente ser padre. Okay? Fiquei super feliz com aquilo, eu falei, ó, quero ir embora para casa cedo hoje, porque eu ficava na escola de segunda a sexta-feira, sexta-feira à noite eu passava o fim de semana com a minha mãe, a menos que a escola tivesse algo para eu fazer. Mas, de uma forma ou de outra, Deus faz as coisas de forma que a gente nunca espera. E naquele dia ele falou comigo, não, hoje você fica até mais tarde, que hoje é dia de limpeza na escola, e você vai administrar essa limpeza. Eu quero, mas eu ansioso para chegar em casa e dizer para minha mãe que eu ia ser padre.
para ser padre, né? Ele me largou às 8h30 da noite, eu peguei o ônibus, só tinha o motorista, o trocador e eu dentro do ônibus. E eu pensando, sonhando já com o Vaticano, via aquelas coisas todinha na minha mente, minha formatura, né? Via minha primeira missa. Aí de repente o ônibus parou, no próximo ponto, e entrou uma porção de jovens. Okay? Olha agora o que aconteceu. Esses jovens que aqui entraram, a maioria era menina. E foi na época, minha gente, que surgiu a mini saia. Preciso falar mais? Eu, quando fiquei olhando aquilo tudo, ali aqueles jovens namorando, tá entendendo? Aquelas meninas de mini saia, tudo e tal. Aí eu pensei assim comigo, não, eu não vou ser um bom padre. Eu sabia que eu ia ser um bom padre. Eu comecei a querer aquilo. Eu comecei, não, eu não posso deixar minha vida ser jogada assim diferente. Eu tenho vocação, mas vai ser diferente. E naquele dia, naquele momento, eu decidi que eu não ia mais ser padre. Cheguei em casa, dei a carta para minha mãe, a notícia para ela, e a notícia logo em seguida, mas não vou ser mais padre, eu quero casar. E foi bem difícil aquilo acontecer, né? Era um privilégio na família ter um padre, né? Eu seria, naquela época, o padre da família, né? E um padre de uma família tão pobre, então, que estava conquistando uma vitória naquilo ali, mas a minha decisão foi tomada. Na realidade, eu aprendi sempre a tomar decisão. E as decisões têm que ser tomadas sempre rápido. A gente não pode tomar decisão depois. As decisões são na hora. Aliás, diga de passagem, somente 5% da população do mundo é bem sucedida. Por que ela é bem sucedida? Porque toma decisão rápida. Aquele que fica pensando, normalmente demora a tomar decisão. E quando toma decisão, ok? Muda rápido. A gente tem que tomar rápido e mudar devagar. As pessoas são o contrário. Demora a tomar decisão, quando toma decisão, de repente, mudam rápido. Então esse é um dos erros que eu acho que a gente comete na vida. Okay? Ainda mais baseado nessa estatística de que somente 5% da população é bem sucedida porque toma decisão rápida. A minha esposa, fui casado, fui para os Estados Unidos, né? Segui o conselho da minha mãe para fazer as coisas que eu tinha que fazer e fui para os Estados Unidos. E fui 38 anos bem casado, muito bem casado. Tenho 3 filhos. O meu filho mais velho já esteve na guerra do Iraque 2 vezes, já esteve no Afeganistão 1 vez, e foi o barco dele que foi buscar o cadáver do Bin Laden. Está todo mundo querendo saber. Morreu? E esse é o meu mais velho, ele é oficial da Marinha Americana, Departamento de Inteligência da Marinha. Eu tenho a minha filha, que ela é uma corretora, é uma broker. Broker é diferente de ser um corretor, né, nos Estados Unidos. Um corretor só pode trabalhar para o broker. O broker é o dono da empresa. É outro nível, né? 2 níveis diferentes. E eu tenho o meu terceirinho, que eu chamo que é o mais jovem da família. Esse aí é o que mais ganha na família. Ele, para vocês terem uma ideia, ele fez a abertura do Oscar ano passado. Para fazer a abertura do Oscar, tem que dar trabalho, né? E o garoto, ele é capoeirista e breakdance. Ele foi considerado o melhor do mundo em breakdance. Ele está nos 4 maiores clipes que estão no mundo atualmente. Ele está um com o Shampoo, eu sei quem conhece o Shampoo. Ele está um com a Hannah Montana, esse último acaba nos braços da Hannah Montana. E 2 meninas feias, uma chamada Shakira e a outra Jennifer Lopez. Então o garoto está bem, viu? Eu tenho 3 filhos e 12 netos. Meus filhos adoram fazer filho. Calma, minha filha tem 6. Me deu uma netinha agora, ela tem 5 anos. Agora eu falei assim, não vou dar uma neta. Tem que ter uma neta do meu lado aqui, porque meus irmãos já têm neta, então vou dar uma neta para o meu pai também. E fui tentando até sair a neta, né? Saiu agora a netinha, e tal, ela parou, você parou. Agora você já está pensando mais, um pouco mais de raciocínio nisso daí, né? Mas só para vocês conhecerem minha parte familiar, ok? Morei na África, eu fui o diretor da corporação Configure aqui no Brasil, morei na Nigéria, morei no Togo, morei no Benin, morei no Iraque, morei no Irã, morei no Canadá e no Chile. Saí por aí aprendendo o máximo que eu podia. Foi 15 anos da minha vida, pulando de país em país. Para mim foi bom, porque eu tinha um salário bom, tinha todas as regalias que a empresa me fazia. Com isso aí a gente vai aprendendo
conhecimentos, ver novas culturas, né? e passando a entender um pouquinho mais como são as pessoas. Porque uma das coisas mais difíceis é lidar com gente. A pessoa que tem empregado, tem que lidar com as pessoas, com o público, tem que ter uma paciência muito grande, tem que entender muito bem as pessoas. Eu tenho um seminário que eu costumo ir, um seminário chama-se Decisão. E as pessoas me perguntam assim, mas como tomar a decisão certa? É simples tomar a decisão certa. É só se colocar do outro lado. Então, para as pessoas que lidam com o público, principalmente, quando o cliente, o outro lado, estiver insatisfeito, estiver nervoso, se coloca do outro lado. Aí você vai entender por que de repente a pessoa está daquela forma. Aí você muda o seu contexto de vida. Okay? Porque a única coisa que nós temos poder total, ninguém tem sobre a gente, é a nossa própria atitude. A gente tem que mantê-las sobre todos os momentos, sempre calmos, sempre reagindo, não, respondendo. Porque existe uma diferença entre reação e resposta. Okay? Reação é a lei da física. A cada ação corresponde a uma reação igual a intensidade, sentido contrário. Sentido contrário. Já viu o ataque, né? Agora, a resposta não. A resposta é quando você pensa, tá entendendo? E responde ao assunto. Você toma a decisão sempre de forma que seja beneficiária a ambas as partes. Isso é o mais importante. Bom, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui desse seminário, porque eles chamam de decisão e como ganhar dinheiro. Está todo mundo querendo ouvir agora isso, né? Porque dinheiro não vem de salário, dinheiro não vem de comissões, dinheiro não vem de venda, dinheiro não vem de nada disso. Dinheiro vem do espírito. Se o seu espírito estiver imbuído para ganhar, você vai ganhar. Se não estiver imbuído para ganhar, não vai ganhar. Tem tanta gente com tanto estudo que não consegue sobressair, porque o espírito não está imbuído para ganhar. Porque o grande problema é o erro que a gente comete quando começa a buscar essas coisas. Por que a população, o povo em geral, não tem dinheiro? Eles não têm dinheiro porque trabalham para ganhar ele. Dinheiro, quem trabalha para ganhar dinheiro, pode ganhar, mas não fica com a lucratividade. Okay? Isso é lei divina. Deus criou essa lei para todo mundo, é lei universal. Dinheiro tem que correr atrás da gente. A gente não pode correr atrás dele. Se correr atrás dele, ele foge. E a gente tem que saber tratar o dinheiro bem. Até dar para ele na carteira, bonitinho, ele deve ficar lá. Tá vendo? E dinheiro é semente. Mantenha sempre uma nota grande no bolso, lá na carteira, porque elas são as outras notinhas também. Porque isso é importante. Eu costumo dizer que dinheiro não vem de salário, vem do espírito. Mas não podemos correr atrás dele. Eu conto uma piada que tinha 2 gatinhos na rua. Tinha um gato rico e um gato pobre, né? E o gato pobre estava correndo atrás do seu rabo, né? O gato rico perguntou para ele: escuta, mas o que você está fazendo? Ele falou: estou correndo atrás do meu rabo. Mas por quê? Porque disseram que o meu sucesso está na minha cauda. Aí o gato rico olhou para ele e falou assim: mas eu não faço isso, porque para onde eu vou, ele vem atrás. Dinheiro tem que correr atrás da gente, a gente não pode correr atrás do dinheiro. Esse é o grande detalhe. Deus só ajuda quem estabelece propósitos na vida, para que seja ele qual for. Uma simples doença que você queira se curar, vai ter um sucesso. Você estabeleceu o seu propósito, trabalhe para ele, porque não se preocupe. Essa é a linguagem divina. Deus ajuda quem estabelece propósito. Qual é o propósito? Aonde eu quero estar na vida daqui a 2, 3, 4 anos? Não quero estar na vida mês que vem, quero ganhar uma loteria, porque o tempo de Deus é dele, não é meu nem seu, não é de ninguém. Você estabeleça o seu propósito, define o que você quer fazer, aonde você quer estar na vida, dê tempo para isso, trabalhe para isso e não se preocupe. Você decidir que você quer ir para Paris ano que vem, nem trabalho você tem hoje, ok? E se você tomar a decisão de trabalhar para ele, não se preocupe, Deus manda de qualquer forma. Estabeleceu o seu propósito, você conquista. Aquele que tem a capacidade de arriscar já tem 50% do sucesso. Aquele que não tem a capacidade de arriscar já obteve 100% do fracasso, sobre todos os aspectos, principalmente a saúde. Okay? Bom, eu fui casado, como falei para vocês, 38 anos, fui bem casado, ok? Eu saía para jantar, eu comia bife e batata frita. A minha esposa comia legumes e verdura. Eu bebi uísque, ela bebia água.
Ela fazia exercício e eu me deleitava olhando. Ela adoeceu, em 6 meses foi embora. Eu não conseguia entender como é que uma pessoa tão regrada, tão saudável, pudesse pegar uma doença daquela e falecer tão rápido. Okay? Eu só vim descobrir isso depois, por que ela adoeceu. E depois vim descobrir também por que ela morreu. Vocês vão conhecer depois. Por que a gente adoece? Por que a gente ocorre? Por que ocorrem essas coisas com a gente? Mas depois da morte dela, 3 anos e meio depois, eu comecei com uma dorzinha de cabeça horrível. E estava me incomodando a dor de cabeça, só que chegou um momento em que eu estava tomando 16 aspirinas por dia. 16 aspirinas por dia? Não, por causa de aspirina. Eu estava o dia inteiro dopado. Eu já acordava com dor de cabeça, dormia com dor de cabeça. Um dia, passando em frente ao hospital, em Pompano Beach, na Flórida, onde eu moro, a dor de cabeça estava muito grande, eu fui entrar na emergência do hospital. Entrei lá e disse que eu estava com dor de cabeça, estava vazia a emergência, fui logo atendido, dei sorte também. E quando fizeram o CAT scan, que chama-se a tomografia computarizada, veio o resultado. Aí o médico disse para ele, olha, o senhor pode voltar aqui amanhã, porque nós temos um especialista para conversar com o senhor. Aí eu disse, por que amanhã? O médico não está aí? Eu disse, não. E que foi o técnico que fez o CAT scan, a tomografia? Ah, foi fulano de tal. Então chama ele. Eu quero que ele fale para mim. Porque é ele que encontrou o problema, não foi o médico. Ele vai notificar o médico o que encontrou. Eu quero falar com ele. Mas sabe como é que é? Hierarquicamente falando, não me permitiram falar com o médico, tive que retornar no dia seguinte. No dia seguinte eu voltei ao médico, voltei ao hospital e já estavam me esperando. Parecia coisa estranha. E falou comigo, olha, você está com um tumor na cabeça, ok? E nós queremos fazer, nós já temos um tratamento mais ou menos pré-montado para isso daí e vamos começar esse tratamento, se você quiser começar esse tratamento, logo. Eu disse, quando eu começo, eu disse, amanhã, porque eu comecei a fazer esse tratamento, me deram os remédios para dor de cabeça. E no dia seguinte eu comecei a minha primeira quimioterapia. Quando eu deitei naquela cama, eles colocaram a agulha no meu braço, e eu passei 45 minutos com aquele negócio brincando. Eu disse, não, está tudo errado. Peguei o carro, depois da primeira sessão de químio, fui para casa, só deu tempo de eu chegar em casa. Eu caí num estado de depressão, fraqueza, meu corpo não estava obedecendo direito, passei 2 dias na cama. E lembrando que na semana seguinte eu tinha que fazer outro tratamento daquele. Que eles não falaram para mim que era quimioterapia, era um tratamento. Tá? Bom, e foram se passando, passaram 3 meses eu fazendo aquele tratamento. Eu não sentia muita dor de cabeça, porque eu estava sempre dopado com os remédios que eles me davam para tomar. 3 meses depois, fui lá para o resultado, para fazer uma outra tomografia. Fizeram a tomografia e veio um grande problema imediato. Eles falaram para mim, olha, infelizmente esse tratamento que foi feito para você não foi o adequado. Okay? Nós descobrimos que você tem uma coisa diferente aí. E nós queremos ver o que você tem dentro de você. Eu falei assim, o que a gente faz com isso? Eu falei assim, porque aumentou o seu tumor. Ele nem estacionou, ele aumentou. E precisa fazer um buraquinho na cabeça e fazer uma biópsia. Tirar a amostra, fazer uma biópsia para saber o que você tem. Aí eu olhei para os médicos e falei assim, não, me dá meus exames. Aí eles podem ir para o hospital, não, quero meus exames, eu paguei para eles, me dá meus exames. Peguei meus exames, vim para o Rio de Janeiro, com esse doutor Eulário, diretor do Hospital do Fundão, do Rio de Janeiro. Liguei para ele estava se aposentando, e o filho dele, o novo diretor. E levei os exames para ele, ele olhou meus exames, falou para mim, ó, infelizmente vai ter que realmente fazer um buraquinho na cabeça, viu? Porque os seus exames aqui, pelo que foi feito, só vai descobrir se fizer. Aí eu perguntei para ele assim, ok, quando é que a gente faz isso? Ele falou assim, agora. Eu disse, peraí, o meu caso é tão extremista assim que tem que ser tudo agora? Tem que ser agora? Eu disse, não, é que você leva sorte. Primeiro, nós temos um seminário aqui no hospital,
temos 15 cientistas do mundo inteiro especializados em tumor de cabeça. Ok? Isso já é uma vantagem que você tem. A segunda vantagem é que não vai te custar nada. Não vou te cobrar por isso. Ok? E a terceira é mais vantagem nossa, que você vai ser uma cobaia para nós. Vamos fazer? Eu falei com você, a decisão tem que ser rápida, né? Nesse momento eu demorei um pouquinho. Eu falei assim, me faz um favor, deixa eu ir lá no banheiro e fazer uma coisa que ninguém pode fazer por mim. Fui lavar as mãos, mas eu queria pensar, né? Saber se eu podia, se eu deveria fazer. Voltei e falei para eles, vamos fazer. 3 horas depois eu já estava ali na mesa, na cama, e eles começaram a me preparar, entra médico. Vocês já viram nos filmes, esse hospital escola? Tem aquele negócio redondo, os estudantes ficam tudo ali em cima, né? Quando eu deitei ali naquela cama, que eu olhei aquele monte de gente, parecia um urubu na carniça. Eu disse, caramba, estou esperando saber se eu morro, se eu vivo, o que está acontecendo comigo, né? Aí, bom, me colocaram para dormir, fizeram a biópsia, fizeram tudo que tinha feito, eu vi a broca, uma broca mesmo, mas parece furar parede, para furar, fazer como coisa de porta. Fizeram com a máquina, né, a buraco lá, depois colaram de volta, colocaram costurados e tal. E eu acordei, tinha um dos médicos do meu lado, contando. 4, 5, 6. Eu fiquei olhando para ele. Aí eu falei, doutor, eu ouvi o senhor contando. Ele, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Mas é que eu ouvi o senhor contando. O que o senhor estava contando? Era para saber o tempo que você levava, voltava, retornava. O tempo que se levava para você retornar. Eu perguntei para ele assim, e quanto tempo normalmente se volta e retorna? Ele falou assim, tem gente que nunca retorna. Eu falei, uau, passei por mais um. Bom, foi feita a biópsia, voltei uns dias depois, uns 12 dias aproximadamente, para ver o resultado da biópsia, super feliz, que agora estou na mão daqueles que entendem, fizeram por aqui na minha cabeça, agora eles vão descobrir o que eu tenho, vão dizer que está tudo em paz e tal. Quando eu entrei na sala, tinham 3 médicos. Entrei, olhei para eles e não gostei da cara deles. Todos eles eram feios. Não tinha ninguém bonito ali. E o doutor Hilário virou para mim e falou assim, Waldemir, infelizmente o resultado da biópsia não trouxe um resultado muito positivo para você. Você está com glioblastoma multiforme e não é no início. Só 1% vive quando está no início. E quais são as minhas alternativas? Você não tem alternativa. Então, radioterapia, quimioterapia, você não. Só vai acelerar a sua morte. Aí eu fiquei pensando, comecei a ficar nervoso, comecei a ficar rebelde. Aí escutei, eu fiquei pé da vida. Aí eu falei, eu não quero saber mais quais são as minhas alternativas. Eu quero saber o que é que me cura. Tem que existir uma resposta. Eu quero essa resposta. Vocês são médicos. Tem que existir uma resposta para uma cura. O doutor Hilário virou para mim e falou assim, Jimmy, 3 coisas podem te curar. Sei quais são? A primeira é a alegria. A alegria. Quer dizer que sabendo que vou morrer eu tenho que ficar alegre? Eu sei que a primeira é a alegria. Porque a alegria vai te criar adrenalina, essa adrenalina vai alcalinizar o teu corpo, e o corpo alcalino combate doença com facilidade. E qual é a segunda? A segunda é a alimentação. Mude a sua alimentação. Se você mudar a sua alimentação, de repente você consegue fazer uma mudança de metabolismo e o seu corpo muda. Aí o seu corpo vai começar a brigar contra a doença. Eu falei assim, e a terceira? Acredite, tenha fé. E a gente, você não sabe o que é a pessoa dizer para você, você não tem muito tempo mais. Eu falei, podemos arriscar uma quimozinha aí para melhorar, diferente? Eu disse, não, Diego, presta atenção, Diego. Eu ganho 70% de uma quimioterapia. Uma quimioterapia para você ter um glioblastoma multiforme custa R$10.000. Cada quimio que você fizer, eu vou ganhar R$7.000. Você quer me fazer mais rico? Eu sou rico. Eu não preciso disso. Eu sou teu amigo. Não vou fazer quimio em você. Não faça. Viva tudo que você puder. Viva intensamente sua vida como você puder. Eu saí dali
arrasado. Eu não sabia o que fazer. Vou ser sincero com vocês, por mais que eu quisesse coordenar meus pensamentos, eu não sabia o que fazer. Saí do hospital, podia ter pego táxi ali na porta do hospital, mas eu saí andando, pensando o que eu poderia fazer, o que ia acontecer. Aí fui para a casa da minha mãe, cheguei na porta, parei o táxi na porta, respirei fundo. Minha mãe não vai saber. Comecei a rir e entrei dentro de casa. Quando ela me viu, ela olhou para mim e falou assim: o que houve? Eu falei assim: não houve nada, mãe. Ela assim: não, você não é assim. Você é assim como? Só porque eu estou feliz? Você não é assim. Mãe, não tem nada a ver. Não. O que é isso na sua cabeça? Porque eu estava com já disparado para aqui. Não, só aquela batida, você lembra? Aquela batida lá debaixo da mesa? É assim. Tem algo errado, meu filho. Vai, senta aqui e conta para a mãe. Ela morreu sem saber. Eu nunca contei para mim. Ok? Bom, liguei para casa. Eu havia casado outra vez, depois da morte da minha esposa. Eu não casei, não foi um casamento por amor, foi um casamento por obrigação e uma promessa que eu fiz à minha esposa pelo casamento. Que 5 dias antes da minha esposa falecer, ela perguntou assim para mim: já escolheu a Dona Alice Albuquerque? Eu falei assim: mãe, eu não vou casar outra vez. Eu disse: por quê? Nosso casamento foi tão ruim assim, você querer casar outra vez? Eu disse: não, vai ser difícil encontrar alguém igual a você. Aí ela disse: aí você tem razão, porque igual a mim não existe não, viu? Mas eu vou te pedir para você casar com uma, vou te dar 3 mulheres para você escolher. Okay? Aí me deu 3 mulheres. Obviamente, eu escolhi a mais jovem. Não vou mentir para você, se tiver chance vai acontecer com a mais jovem, né? E casei, para dar uma encargo para ela, para poder ter a residência no país. Né? E esse foi o movimento do meu casamento. Mas nesse momento, eu estou casado com ela, liguei para ela, nos Estados Unidos, falei assim: olha, está acontecendo isso, mas você não fala para meus filhos, para minha filha, não fala para ninguém chegar aí, não quero conversar com todo mundo. Né? Quando eu cheguei, ela me pegou no aeroporto, eu estava no carro com ela, o telefone tocou, aí ela: sua filha quer falar com você. Atendi a minha filha chorando: mãe, fica tranquilo, pai, vai dar tudo em paz. Você falou para minha filha? Falei. Daqui a pouco liga o filho mais velho. Daqui a pouco liga o mais jovem. Quando eu chego onde eu moro, os vizinhos Tim, já me abraçando. Falei: não, minha gente, eu pedi você para fazer silêncio, para não falar. Eu cheguei a uma conclusão que segredo é uma coisa que você diz a uma pessoa de cada vez. Você nunca diz em grupo. Você diz uma pessoa de cada vez. Esse é um segredo para mim. Todo mundo já sabia que o Jimmy vai morrer. Agora, tem uma vibração diferente mesmo. Tem aqueles que querem que você se cure, tem os que não se importam. Tem os que querem que você morra. Você nunca sabe, né? Aí eu chamei, reuni a família. Pessoal, a minha doença, ela não acusa no sangue. O gliobastoma multiforme não acusa no sangue. Ok? Então eu tenho uma ideia. Eu vou fazer o seguinte: vou fazer um seguro de vida, porque aí a minha morte tem que beneficiar alguém. Okay? Aí sentamos à mesa para discutir. Pessoal, vou fazer um seguro de $250 mil. Aí um diz assim: não, por que a gente não faz meio milhão?